Boa noite, querida nação da Neurogastro. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Mais um circuito de debates no ar. Hoje com a grande missão: eixo, microbiota, intestino, cérebro. Mistérios e fatos. Experiência clínica, evidência. Hoje vamos debater o lado bidirecional. De um lado estaremos a grande mestra Maria do Carmo, essa grande rainha da microbiota, uma inspiradora que faz para todos nós ficar apaixonado a cada momento nessas doenças da interface, da interação cérebro-intestino. Do outro lado, o quase gastropsiquiatra Calil, que a gente está presente nos nossos corações, nos nossos debates, e traz para a gente, com a simplicidade, algo tão complexo. É como o cérebro nos enxerga, como o cérebro enxerga o nosso tubo digestivo. E essa interface vai estar comigo e com a Carlinha e vocês na casa. Do lado direito vocês vão ter todo o nosso chat. Compartilhem conosco, mandem perguntas, mandem um pouco das interfaces da vida prática de vocês, que hoje será um dia extraordinário. Nossa gratidão à querida Apsen, essa grande apoiadora do movimento da Neurogastro brasileira, dessa conexão de centros do NAFAD espalhados por todo o Brasil, e a nossa grande Alácia, a empresa que trabalha na tecnologia diagnóstica para a gente poder fazer a neurogastro presente na vida de nossos pacientes. Estamos direto da Ponto Comunicação, conectados por médicos, colegas de todo o Brasil, e para a gente é mais uma honra. Sem mais delongas, daqui a pouco cada um vai dar o seu boa noite, mas eu vou chamar logo o querido Calil para trazer para a gente toda essa visão. O lado romântico, o lado prático, o lado filosófico, o lado neurofisiológico do eixo intestino, microbiota, cérebro. Querido Calil, boa noite. Não precisa te apresentar. Eu acho que você é o psiquiatra amigo da gastroenterologia nacional. Talvez seja a sua melhor apresentação. Super obrigado, viu, Fábio? Sempre um prazer estar aqui, ainda mais com a Maria do Carmo, a Carninha. Estou em casa, me sinto em casa. Para quem não sabe, eu comecei pela gastro. Foi o professor que me mandou, o professor Pontes me mandou para psiquiatria. Falou para eu estudar lá psicossomática, mas eu sou um gastro lá de trás. Então, mas por favor, como o Fábio só me deu 1 hora e meia para a minha apresentação, eu vou correr com meus slides antes que ele já comece a contar o tempo, né? Então, vou dividir aqui com vocês a minha tela. Eu vou trazer aqui para a gente. Deixa eu conseguir fazer isso. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Tá indo? Perfeito. Perfeito. Então, tá aqui. Então, eu vou. Esses fatos e mistérios que nós vamos pensar nessa relação microbiota, intestino, cérebro, como é que isso afeta a saúde mental. Esse aqui são meus conflitos de interesse. E eu queria começar pensando num trabalho que nós publicamos lá atrás. Esse trabalho aqui nós publicamos há muito tempo, em 89, né? A gente publicou isso aqui. E a gente, na verdade, não sabia nada dessas relações de inflamação. A gente só sabia que lá no ambulatório da psiquiatria chegava um paciente com depressão, mas ele tinha estresse crônico, tinha insônia, tinha ansiedade, tinha doença clínica comórbida. Se ele tivesse dor crônica, então ele cairia de paraquedas nisso que nós chamamos na época de um círculo vicioso, né? E a gente realmente não tinha ideia do que se passava. E nos últimos anos nós vimos uma mega epidemia acontecendo, que foi o Covid, e que impactou demais. Esse aqui é um estudo da OMS, pessoal, com 204 países sendo avaliados, que mostrou que veja, a prevalência de ansiedade já era alta no mundo, a de depressão também, e ainda por cima, no pós-pandemia, aumentou em 27% os casos de depressão maior e em 26% os casos de ansiedade. Então, foi uma grande explosão no mundo o que ocorreu com ansiedade, depressão. E a gente pode pensar por quê? Porque aumentou a insônia, aumentou o consumo de substâncias e aumentou muito o estresse. É um trio que é realmente um caldeirão pronto para a doença mental eclodir, né?
Então, aumentou a ansiedade, aumentou o estresse e aumentou o consumo de substâncias. Além, isso sem falar no que a gente chama do brain fog, que vocês estão vendo com seus pacientes, todos reclamando muito das questões cognitivas, né, no pós-Covid, atribuindo isso ou a várias infecções de Covid ou infecções mais graves, mas realmente isso nos preocupa muito e o tratamento do brain fog não tem sido tranquilo, mas a gente tem algumas coisinhas para pensar. E eu estou falando agora especificamente do brain fog, porque eu vou voltar nisso lá na frente, que na verdade o Covid também nada mais é do que um grande processo inflamatório. E o que que o estresse faz então no cérebro? O estresse leva a um estado inflamatório. Ele aumenta a secreção de ACTH, isso aumenta a catecolamina e cortisol, toda uma repercussão clínica enorme e um estado inflamatório no cérebro. Isso a gente constata e não tínhamos ideia de onde isso viria. Então, isso aqui já era sabido, temos um estado inflamatório, mas que acontece? E a gente conseguia ver até na microscopia eletrônica com o cérebro de ratinhos, com neurônios, vejam a comparação de um neurônio normal, de um ratinho, e quando ele é submetido a estresse. Veja como ele fica, com toda a sua ramificação dendrítica diminuída e com muito menos sinapses ocorrendo ao longo do axônio. Então, você vê, isso ficou muito claro para a gente com esses estudos. Então, nós já sabíamos disso. Isso principalmente no hipocampo, no córtex pré-frontal, esses eram locais que isso ocorria de uma forma mais evidente. Só que a gente não tinha ideia de onde isso viria, até que em 2012, um grupo canadense e inglês publica, o Michael Berg, a Felice Jacka, acabam publicando um artigo genial. Ele diz: tá bom, olha, depressão está ligado com inflamação, mas da onde viria isso? E eles começam a atribuir isso ao leaky gut, ou intestino mal vedado, ou a disbiose, como a gente chama, e eles elencaram as razões principais disto, que eles atribuíam ao estresse crônico e ao burnout. Então, o estresse crônico e a exaustão psíquica, ou burnout, eram os grandes vilões dessa história. E aí vinham as outras coisas todas também contribuindo com isto, mas eu vou focar mais nessa parte. E vocês conhecem muito bem, eu não vou nem parar nisso, Maria do Carmo vai voltar a falar isso daqui a pouquinho, né? Do que acontece com o leaky gut, o rompimento das junctions, toda a passagem do lumen intestinal, do muco, das bactérias, vírus, todos passando para a circulação, o estado inflamatório, a microinflamação que ali fica ocorrendo, e isso vai levar a uma série de repercussões. O intestino está se comunicando diretamente, seja pela via circulatória, pela via endocrinológica ou pelo nervo vago, são as principais vias, está se comunicando com o cérebro o tempo todo. E aí eu queria parar então um pouquinho e pensar nesta microbiota, qual que é a ligação dela com a saúde mental. Primeiro, nós sabemos que a microbiota é extremamente interessante e importante na fabricação de neurotransmissores, serotonina, GABA, norepinefrina, eh, que geralmente não passam na barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica não permite a passagem deles, mas isso está sendo produzido no intestino. Depois, a importância da microbiota na regulação do sistema imune e inflamatório, produz citocinas anti-inflamatórias, mas na redução das citocinas inflamatórias, então ela é importante. Produção de vitaminas, e algumas são extremamente importantes para o sistema nervoso central, na expressão gênica, na expressão CFOS, que é uma expressão gênica linkada também com os tratamentos. Os medicamentos, por exemplo, antidepressivos ou neuromoduladores, acabam tendo uma expressão gênica que vai ser importante para que a gente possa avaliar esta evolução, né? E então eu queria então parar um pouquinho e pensar na história. O termo probiótico, ele já existe há muito tempo, né? Ele vem da Grécia Antiga, para a vida, né? Mas foi no início do século XX que o Metchnikov acabou falando sobre isso de um jeito muito interessante. Ele era um cara extremamente respeitado, o Elie Metchnikov. Por quê?
ele era do leste europeu e ele percebe uma população no leste europeu que era muito, muito longeva. Ele começou a falar: olha, as pessoas aqui estão vivendo muito mais do que no resto da Europa ou nas Américas. E aí ele começa a tentar fazer um link disto. E qual é o link que ele coloca? Isso aqui é um estudo dele. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1908 pela descrição da fagocitose. Ele foi o cara que descreveu a fagocitose, ganhou o Prêmio Nobel, é um cara muito diferenciado. E aí ele coloca sobre o prolongamento da vida, atribuindo isso a uma substância láctea que essa população, principalmente da região da Bulgária, era uma região que eles usavam muito esse lactobacillus, e aí eles começaram a divulgar que essa seria algo para ser usado para longevidade. Eu tive num evento na Coreia e lá tem um probiótico líquido à venda que leva o nome dele. Aliás, eles me disseram que era o nome dele, eu só fotografei. Eu não sei se era o nome dele que está escrito ali, mas parece que sim, tinha fotinho dele, mas não consegui traduzir. Vou colocar no Google Tradutor daqui a pouco, ver se isso bate mesmo, né? Mas isso foi muito interessante, né? Então, começa a linkar o uso de lactobacilos com uma longevidade aumentada. Essa excitabilidade neuronal, ela está muito ligada a toda a microbiota. Então, a gente já sabe disso e a gente começa, então, a ver funções diferentes para diferentes famílias, diferentes cepas, né? E a gente consegue fazer estudos com ratinhos, principalmente, que utilizam lactobacilos, que têm uma maior tranquilidade ou uma menor excitabilidade neuronal. Você expõe esse ratinho a estressores e ele demora mais tempo para se estressar do que um outro que não está tomando lactobacilos, por exemplo. Bem interessante, né? Então começou a surgir nos últimos 15 anos muitos estudos linkando saúde mental e microbiota e os mais diferentes estudos possíveis, né? A microbiota, por exemplo, em pacientes que tenham depressão maior, ela tem algumas diferenças. Ela tem uma abundância maior, por exemplo, de actinobactérias, de firmicutes. Ela tem aumentos de algumas famílias que nós não temos quando o paciente não está com depressão maior. Não temos nesse tamanho. Nós temos elas dentro da nossa microbiota, mas não no tamanho que ela acaba ficando quando o paciente tem depressão maior. E um dos tratamentos que a gente tem feito em depressões resistentes, depressão que não melhora mesmo com vários tratamentos, tem sido o transplante da microbiota fecal. Então, a gente tenta encontrar algum familiar próximo com um não portador de transtorno depressivo maior e fazemos um transplante fecal. E isso tem sido interessante no tratamento. Mas o inverso também é interessante. A gente pega ratinho germ-free e coloca nele a microbiota de alguém que tenha depressão e ele desenvolve quadros depressivos. Então foi muito interessante essa constatação que a gente tem visto. Eu posso gerar depressão num ratinho fazendo um transplante de microbiota de um outro ratinho que tem um quadro depressivo. Então, esta disbiose intestinal tem sido vista cada vez mais como um fator causal do desenvolvimento de comportamento depressivo, né? Então, isso também é muito interessante. E os probióticos, eles começaram agora a ter uma outra terminologia que a gente tem chamado mais de psicobióticos, exatamente por esse link entre a microbiota, a alteração que a gente consegue fazer nela e as respostas dos quadros emocionais, todos os quadros psiquiátricos. Então, nós sabemos que a microbiota está diretamente envolvida, tanto em quadros de ansiedade quanto de depressão, mas tem inúmeros outros estudos, eu vou pincelar um pouquinho, em outros quadros psiquiátricos também, né? Então, eles costumam modular. Toda a reação nossa ao estresse fica modulado. Se eu tiver muitas cepas de Clostridium bacteroides, por exemplo, que podem produzir ácido propiônico, eu começo a aumentar a irritabilidade, agressividade,
e ansiedade nos ratinhos. Eu faço um aumento de Clostridium e bacteroides e eles começam a alterar seu comportamento. Ao contrário, se eu utilizo lactobacillus e bifidobactérias associadas, eu tenho uma atenuação desse estado de irritabilidade e eu melhoro essa resposta anti-inflamatória com as citocinas anti-inflamatórias. Isso é muito interessante, são os estudos que a gente tem levado em conta para chamar, então, essas ah, novas ações dos probióticos como psicobióticos. E se eu pensar como é que isso está ocorrendo, né? Se eu pensar nessa inflamação e no sistema nervoso central, eu estava falando que a serotonina, por exemplo, não atravessa a barreira hematoencefálica, mas o triptofano, sim, ela atravessa, né? E o triptofano, num estado inflamatório, ele faz menos a passagem dele para serotonina e mais para quinurenina. Então, quando você tem um estado inflamatório, você tem um aumento das indolaminas e isso leva a um aumento das quinureninas. E a quinurenina, ela tem dois caminhos. Ela pode ter uma ação anti-inflamatória interessante, neuroprotetora, como quinurenina, ou ela pode ir para a quina. E esta passagem dela para a quina é que também está aumentada no estado inflamatório. E aí sim a gente tem essas questões delicadas. Então, eu preciso ter uma boa quinurenina que vá para a quina, e aí essa ação é interessante, e não deixá-la estar num fator de agressão neuronal. Então, isso seria bem delicado para a gente. Então, na verdade, a chave dessa história é o triptofano e as indolaminas, né? Na presença da indolamina, nos estudos em que você tem estados inflamatórios, você tem não a passagem agora do triptofano para a serotonina, que fica muito reduzida, mas a ida para a quinurenina, e a quinurenina acaba sendo também afetada pelo estado inflamatório e indo menos para a quina, que seria protetora, e indo mais para um dano neuronal através das citocinas inflamatórias. Então, as citocinas inflamatórias e as anti-inflamatórias estão sempre numa questão ali muito delicada em termos do sistema nervoso central, e a gente precisaria estar mais atento a isso e tentar diminuir esse estado inflamatório de fator de necrose tumoral alfa, fator nuclear kappa beta, eles precisam estar diminuídos, essas citocinas inflamatórias, para que esse paciente pudesse estar melhor. E esse é um papel que a gente consegue com os psicobióticos, né? Se eu pegar um ratinho e fizê-lo e fazer com que ele seja germ-free, eu vou dar dois esquemas de antibiótico, vou matar toda essa microbiota por um tempinho longo, e aí eu consigo fazer uma coisa interessante. Na hora que eu torno um ratinho germ-free, veja o que acontece com o neurônio dele em comparação com o controle. O controle está aqui, o neurônio está todo bonitinho, arrumadinho. Quando ele é germ-free, ele está lá todo desconexo. As conexões são muito alteradas. Ele faz muitas outras alterações e isso tem uma influência muito grande. Nós sabemos da necessidade dessa arquitetura neuronal para que esse paciente possa ter um bom desenvolvimento em todas as situações. Se a gente voltar um pouquinho ainda, né, nessa inflamação intestinal que a gente está falando, por exemplo, se eu pegar um paciente com depressão maior, eu vou estudar essa microbiota dele, ele tem um aumento de pseudomonas, ele tem aumento de Klebsiella, ele tem aumento de Hafnia, ele tem vários tipos de aumento de famílias que não acontecem em outros assim tão claramente quando ele não teria depressão maior. Então, isso é muito interessante para a gente estar sempre atentos a olhar e falar: opa, então esse estado emocional, seja de ansiedade, seja de depressão, é muito impactado pela microbiota que está presente nesse pessoa, né? E, além disto, esse eixo microbiota, intestino, cérebro, ele é afetado de várias formas. Quer dizer, toda a concentração da serotonina, toda a expressão dela, todos os receptores, fica tudo realmente afetado por esse estado inflamatório que pode ocorrer com as alterações da microbiota.
Então, os psicobióticos, eles têm um papel básico na regulação serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA. Isso é extremamente importante para toda o bem-estar desse paciente em termos mentais, né? E quando você tem essa desbiose, isso interfere diretamente em citocinas inflamatórias e esse equilíbrio realmente fica comprometido. Então, a utilização de ah, medicamentos psicobióticos, eu vou me atrever a chamar de medicamentos, porque a gente tem utilizado hoje na psiquiatria realmente como alimentos os psicobióticos, não só como alimentos prebióticos, mas os psicobióticos como tratamento. Isso a gente tem usado cada vez mais como esse medicamento que a gente tem lançado mão. E aí, uma vez um amigo meu me falou assim: Ah, Calil, tudo bem, mas depressão, ansiedade, né? Tem muitas coisas que interferem, tem questões emocionais, tem... É verdade, claro que sim. E aí eu fui encontrar essa meta-análise muito interessante da Elisa Yardim. A Elisa Yardim fez um trabalho lindo, ela pegou doenças neurológicas. Ela pegou esclerose múltipla, ela pegou doença de Alzheimer, ela pegou Parkinson e pegou autismo e foi olhar esses pacientes com uso de psicobióticos. E olha o que ela encontrou. Ela chamou a atenção para dizer assim: opa, nós temos que ter um novo foco agora no intestino para tratar essas desordens mentais. Porque nos cento e tantos estudos que ela, acho que não sei se eram 113 estudos que ela viu, nos 113 estudos que ela analisou, os pacientes que haviam tomado psicobióticos melhoravam muito sua irritação, não a cura desses quadros, mas a irritabilidade, a agitação psicomotora tinha diminuído demais. Então, ela teve um controle emocional e do comportamento com psicobiótico em doenças neurológicas extremamente graves, né? Então, ela escapou dessa história de dizer, esse paciente pode ter melhorado a depressão dele, esse paciente pode ter melhorado a quadro de ansiedade, ou diminuir os estressores com o trabalho ou algo do tipo. E esse trabalho, então, foi muito interessante, eu sugiro que a gente leia. E se eu pensar em outras patologias, por exemplo, hoje eu tenho estudos que pegam pacientes bipolares e mostram que a utilização de psicobióticos consegue manter esse paciente estabilizado por mais tempo. Não como tratamento do quadro bipolar, mas eu faço o uso das medicações para estabilizar esse paciente. Mas se eu associar isso psicobióticos, eu consigo mantê-lo em eutimia por mais tempo. Isso é genial, pessoal. Isso é genial, né? Então, isso eles atribuem à diminuição do estado inflamatório que esses pacientes poderiam ter mesmo fora das crises, e isso é interessante. A desbiose também tem sido implicada muito na origem do quadro da doença de Alzheimer. Então, você tem vários estudos mostrando que na paciente que tem uma desbiose crônica, você acaba tendo alterações inflamatórias nas regiões neuronais que facilitariam a deposição de proteínas amiloides, por exemplo, e que com isso você facilitaria esse paciente a ir desenvolvendo quadros de Alzheimer. E aí você tem inúmeros estudos mostrando isso. Se alguém depois quiser, a gente manda as todas as referências para vocês via Fábio, né? Então, se eu pensar hoje nessa relação intestino-cérebro, eu vou ver os usos dos psicobióticos no transtorno depressivo maior, né? Foi o primeiro. Depois a depressão com ansiedade foi a segunda. Depois agora a gente fala nos tratamentos dos quadros demenciais, principalmente a doença de Alzheimer. Eu posso pensar no comprometimento cognitivo leve. Eu posso pensar no TAB, no paciente com bipolar, e o paciente com espectro autista. Então eu comecei a ampliar muito o leque de ações dos psicobióticos nos principais quadros psiquiátricos hoje que a gente tem tratado, né? Isso é extremamente interessante e promissor. E esse aqui também é um outro artigo, e nós estamos tentando reproduzi-lo aqui no Brasil. Nós temos feito um estudo aqui no Brasil, estudando a microbiota de pacientes que estão em uso dos diversos antidepressivos. Porque olha o que esse artigo fez, que genial. Ele foi estudar exatamente qual que era a ação
dos antidepressivos na microbiota. Não são todos iguais, pessoal. Olha esse desenho aqui do estudo, que bonito. Por exemplo, o que está em azul é o que cada uma dessas medicações, desses antidepressivos, aumentaria. Então, por exemplo, se eu olhar a fluoxetina, ela acaba aumentando algumas e diminui outras. A fluoxetina, por exemplo, diminui lactobacilos. E aí eu comecei a pensar uma coisa que eles não trouxeram no artigo, da nossa vivência com a fluoxetina nos primeiros tempos aumenta a ansiedade. Tanto é que quando eu vou medicar alguém para pânico, eu não posso usar fluoxetina, eu vou aumentar muito a ansiedade. Mas o uso da fluoxetina, ela é extremamente ansiogênica. Eu geralmente preciso usar uma medicação anti-ansiedade, pode ser um benzodiazepínico, pode ser pregabalina, pode ser. Eu preciso reduzir a ansiedade desse paciente, senão ele fica com mais ansiedade, fica mais comprometido esse quadro dele. E talvez eu possa pensar que pudesse ser devido a essa diminuição de lactobacilos pelo uso da fluoxetina. Então, esse artigo foi muito interessante. Nós estamos reproduzindo, nós estamos estudando nossos pacientes, e fazendo o nosso trabalho. Acabou de ser aceito no Congresso Europeu de Neurofarmacologia desse ano, e realmente a gente tem feito estudos nesse sentido, olhando cada antidepressivo, qual a ação diferente que ele tem na microbiota. E aí, daqui a pouco, eu vou conseguir escolher o antidepressivo pelo tipo de comportamento, pelo tipo de microbiota que ele tem, sabendo o que que ele poderia aumentar ou o que que ele poderia diminuir na microbiota. Isso é bem interessante, viu? E a gente sabe que essa dobradinha, bifidobactérias e lactobacilos, a gente tem vários estudos mostrando que é uma dobradinha que funciona muito bem em ansiedade, muito bem como coadjuvante em depressão, melhora a qualidade de sono, então é uma dobradinha que a gente tem utilizado muito no nosso dia a dia, o lactobacillus mais bifidobactérias, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com eu tenho muito cuidado com as grandes formulações. A gente não gosta daquelas formulações, elas trazem muitas coisas delicadas, né, com coisas ruins, né, porque a gente não sabe a conservação, a gente não sabe se aquela cápsula que eles estão acondicionados vai chegar até onde a gente gostaria, se não vão ser destruídos antes. Então são várias situações que a gente precisa ter uma boa cepas com famílias realmente que tenham estudos que mostrem essa melhora. Além do que, os pacientes utilizam muitas coisas que a gente não sabe, muitos outros remédios, e todos eles têm ação na microbiota. Uns aumentam o muco, outros pioram isso, outros pioram aquilo, outros causam constipação, tem um monte de medicamentos. E tudo aquilo que ele usa e que não nos conta. Veja, hoje usa-se de tudo, fórmulas de academia, um monte de substâncias. Você acha que alguém conta para mim tudo que realmente usa? Não, ele sempre minimiza, sempre diminui um pouco, principalmente o álcool, né? O álcool é o maior, talvez, de todas as coisas que é minimizada nos nossos consultórios. E o paciente, a gente tem que lembrar que ele faz uso de muitos remédios, muitos, e esse impacto é grande. O professor que fez isso aqui, ele chamou a atenção para as várias classes de medicamentos, e ele deixou um espacinho ali, e eu pedi para um residente que fez esse desenho e colocou ali. Foi genial, porque se ele fosse brasileiro, ele acrescentaria uma coisa a mais, que são os fitoterápicos. Nosso paciente toma um monte de fitoterápico e a gente estuda pouco qual que é o efeito desse fitoterápico no organismo como um todo. E para a gente finalizar, eu gostaria de chamar a atenção e perguntar se a gente não está chegando sempre atrasado. Por exemplo, os quadros de ansiedade, elas se iniciam na infância. Na infância eu já posso detectar os quadros de ansiedade. Será que eu não teria que, nessa criança, já alterar a alimentação dela com mais prebióticos? Eu já não poderia introduzir um psicobiótico? Eu já não posso introduzir atividade física produtora de beta-endorfina, que vai ajudar muito em ansiedade? Os quadros psiquiátricos se iniciam anos antes da gente fazer o diagnóstico, que geralmente é na época da adolescência para o adulto jovem, né? Então veja que eles começam muito antes de serem detectados. Então a gente deveria estar estimulando muito a alimentação, e é isso que os Estados Unidos está fazendo. Isso aqui é uma foto que eu tirei do último congresso da APA, do Congresso Americano de Psiquiatria, de como o governo americano tem modificado a alimentação nas suas escolas.
investindo muito mais em alimentos pré-bióticos. Isso tem sido genial. É uma dieta mais cara, porém eles estão pensando numa economia brutal em termos de saúde, como um todo. Então, eles estão modificando a alimentação das escolas nos Estados Unidos. E isso foi bem interessante, né? Então, é isso que a gente tem que estar pensando e fazendo, que é a ligação cérebro-intestino ser cada vez mais conectada. Super obrigado, viu, Fábio, de novo pelo convite para estar aqui. E desculpe que eu sempre falo demais. Um abraço, super obrigado.